Bem-vindo ao Espaço Futuro, o primeiro podcast da Zucchetti Brasil. A Zucchetti, como vocês já sabem, se vocês já assistiram os episódios anteriores, é uma empresa italiana, de origem italiana, a maior software house da Itália, com sede em mais de 8 países, chegando a 9 países, com mais de quase 9 mil funcionários no mundo inteiro. A Zucchetti está aqui no Brasil há 14 anos, tem mais de 120 mil clientes em território nacional, ou seja, a Zucchetti é uma empresa gigantesca. E a gente assumiu como responsabilidade para o mercado de tecnologia ajudar a desenvolver o ecossistema em conhecimento. Então aqui o Espaço Futuro é esse espaço para que você possa aprender e se desenvolver na área de tecnologia, futuro e inteligência artificial, que é onde está pautada a nossa primeira temporada. E aqui a Vanessa, que é pioneira no uso da inteligência artificial para o RH no Brasil, né, vai trazer para a gente hoje um papo muito legal, desenvolvendo aí o assunto para que a gente possa se aprofundar, levar o conhecimento para os profissionais do RH e quem deseja entrar para a área também. Né, Vanessa? Perfeito. Muito bem-vinda. Querida. Prazer te receber. Muito obrigada, é um prazer imenso, é um prazer estar aqui com a audiência da Zucchetti. É uma honra estar fazendo parte aqui desse podcast, que é maravilhoso, né? Que é incrível, que é tão importante aqui para esse ecossistema. Eu tenho certeza que você de casa vai aproveitar muito o nosso bate-papo de hoje. Então, Vanessa, para que você possa começar ficando íntima do nosso público, quer se apresentar, falar quem é você, contar um pouquinho da nossa história, que eu acho que é bem interessante e agrega bastante para o nosso papo também. Muito bom. Bem, eu de formação, eu venho da área de recursos humanos, né? Eu já estou batendo ali nos quase 20 anos de recursos humanos, é bastante tempo. E assim, eu sempre brinco que eu tenho 40 anos de RH. Daí como assim, né? 40 anos? É 20 anos de trabalho, mais 20 anos de tantas horas extras que a gente faz na área, né? E a minha história com a inteligência artificial, ela não começou, né, nesse boom, dessa forma como a gente conhece hoje, né, a tecnologia, principalmente para a área de RH. Eu venho de empresas que normalmente a gente não tinha a mão de obra suficiente para que as tarefas fossem realizadas, né? E eu lembro que teve uma época de uma empresa que eu trabalhei, que não existe mais, que eu tive uma sequência de burnouts. Então, fui tendo burnout, né, dentro da empresa. Eu era o que a gente chama de RH de uma pessoa só, e eu acabei tendo alguns burnouts. E aí, eu fui tentar entender o porquê que eu estava tendo aquilo para resolver, porque eu gostava de trabalhar na empresa, eu era bem respeitada, eu tinha uma posição legal, eu era braço direito, né, da minha gestora. E eu fui tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E eu descobri que o burnout, ele é o burnout ele acontece por falta também de ferramentas de trabalho, de equipamento de trabalho. E aí, né, a gente vai atrás de ferramentas e tudo mais. E eu lembro que na época nós não tínhamos tantos recursos financeiros, né? Então foi onde eu decidi trabalhar com digitalização. Então foi onde eu comecei a trazer elementos de inteligência artificial para começar a tornar o RH, isso antes de 2018, né, e tudo mais. Então no meu tempo tudo era mato, né? Só que era mato alto. Então então eu tive que capinar bastante ali aquele lote para poder fazer acontecer e tudo mais, né? E deu muito certo. Na época, eu lembro que as lideranças não acreditavam muito, né? Poxa, inteligência artificial, RH, como assim? O RH quer dizer que o RH está delargando tudo para algumas ferramentas? Como que funciona? E aí, eu mostrei para eles através do primeiro projeto, eu lembro que foi da integração. Então, a nossa integração era uma integração que ela era feita presencialmente, o que a gente chama de professoral, né? Coloca todo mundo numa sala, vai, ensina as pessoas, aí todo mundo repetindo sempre o mesmo texto, sempre a mesma fala. Aí quando você tá ali com uma sensação, uma emoção boa, todo mundo gosta, né? Legal. Só que tem dias que a pessoa que tá ensinando a integração, ela tá de mau humor, brigou em casa, tomou ali, né, alguma coisa ali de um gestor ali na hora, não gostou.
Então, eu decidi padronizar esse processo de integração, porque estava gerando um alto volume dentro da empresa, e também, né, para ajudar ali os meus colegas de trabalho, que a gente era uma empresa muito enxuta. Nós éramos uma empresa italiana também, né? Ah, que legal. E Coincidência. muito legal, muito legal. E eu amava trabalhar lá, mas a gente tinha esse gargalo, né, de falta de mão de obra e de necessidade de elevar essa régua da entrega, né? Então, foi onde eu criei esse primeiro projeto e na época não se falava dessas ferramentas que a gente conhece, foi tudo tateado, busca uma ferramenta daqui, pega outra dali e tudo mais. E assim, foi um projeto que foi incrível, mas que eu tive que convencer muitas pessoas, porque o nível de maturidade digital dentro do RH, dentro das outras áreas, para comprar a ideia, foi muito baixo, né? Então, foi ali nesse desafio dos meus burnouts, né, esses problemas de saúde, que eu acabei decidindo, e sendo o RH de uma pessoa só, que eu acabei, né, iniciando essa minha trajetória com a inteligência artificial. E quando as IAs começaram a ver como todo mundo conhece hoje, né, eu já trabalhava, assim, já há anos, né, com essas ferramentas. Então, eu não era da área de tecnologia, hoje eu sou, né, eu tenho uma startup que se chama Prompetize, eu e o meu sócio, o Jonathan, incrível, meu parceiro. Então, a gente fornece, né, algumas questões, mas alguns produtos, mas a Prompetize, ela veio depois, sabe? Primeiro veio essa questão de desenvolvimento mesmo, essa questão de capacitação, de entendimento e principalmente de resultado, sabe? Então, depois, né, que eu fui implantando, fazendo todas essas melhorias, depois que eu fui fazendo todas essas melhorias de integração e tudo mais, veio um período que aquela liderança não aceitava aquela integração. Então, eles faziam, estava aprovado, tinha que aceitar, mas a cultura ainda não estava muito bem apregoada ali, né? A cultura de experiência digital do empregado. Vocês sabem, né? Experiência digital do empregado é o que manda, né? E aí, depois que eu fiz essa implantação, teve um período ali de vacância, que eu digo, que ficou assim, aprova, não aprova, mas a gente já estava executando. E depois de um tempo, veio algo que eu não sei se vocês vão lembrar, que se chama pandemia, né? Que a gente não... Quase, né? Inesquecível esse Sobreviventes. período. É isso aí. Sobreviventes da pandemia. E eu lembro certinho que na época... a liderança, eu era braço direito da gestora, eu lembro que a alta liderança chegou assim, olha, a gente não pode estar bloqueado contratar pessoas no sentido presencial, só que eu preciso contratar pessoas para executar tarefas, mesmo que a pessoa fique, né, de casa e tudo mais. Para algumas empresas, inclusive, a demanda de contratação aumentou, Exatamente. né? Muitas empresas tiveram layoffs muito grandes, mas para outras, dependendo do mercado de atuação, foi o contrário. Exatamente isso, exato. No nosso caso, aconteceu isso também, né? Teve essa movimentação, porque a empresa, globalmente, ela estava crescendo, então a gente era a parte ali corporativa, que é nível Brasil, e foi isso que aconteceu. E eu lembro que eles ficaram desesperados. Gente, como que a gente vai contratar? A pessoa tem que ficar de casa e tudo mais. Aí a minha gestora, que estava vendo, né, ela acompanhou ali todo esse processo, né, de aceita, não aceita e tudo mais. Ela chegou para mim e falou, Vanessa, tem alguma coisa que a gente pode fazer para contratar as pessoas para trabalharem direto de casa? Como que a gente vai treinar? Eu falei, gente, tá pronto. Tá pronto. É só, tá ali, ó, tá pronto. Sabe aquele projeto de integração que a gente começou a rodar e tudo mais? Tá pronto. O que vocês vão fazer? Só manda ali, né, o acesso, login e senha, passar álcool em gel em tudo, né? Então, passar álcool em gel no notebook, até no motoboy que vai entregar pra pessoa, né? Se possível, com máscara, com todos os cuidados. E a gente acabou encaminhando para a pessoa e deu super certo. E foi ali que eu fiquei completamente apaixonada com as possibilidades que a inteligência artificial podia fazer. Porque eu consegui comprovar, né, com a pandemia, que a importância daquele processo, mas mais do que isso, eu não precisei mais ficar em sala, sabe? Sempre fazendo a mesma integração professoral do jeito antigo do RH. A liderança passou a respeitar mais esses projetos, né, de mudança
de melhorias do RH, de gestão de pessoas, e por aí foi. E aí, com o tempo, eu acabei me tornando, né, a primeira criadora da primeira formação de ChatGPT do Brasil e de Portugal. Então, Olha que legal. eu tenho registrado tudo certinho, bem legal. E aí, hoje eu sou palestrante internacional, consultora, né? E também tenho minha mentoria. Então, é todo um caminho que o que a gente passa, de fato, no RH, né? Me fez chegar até hoje, né? Até onde eu tô. E eu vejo que tem muita oportunidade para o nosso mercado de RH, para as nossas RHs, né? Porque a gente está muito acostumado com o modelo antigo de RH, sabe? E a gente às vezes espera orçamento, às vezes a gente espera tantas coisas, sendo que tem tanta coisa boa, prática e fácil que a gente pode contratar no mercado que já resolve, sabe? Legal, você foi inovador então, porque você tinha um problema operacional, né, um RH de uma pessoa só, que com certeza muitas das pessoas que estão ouvindo a gente agora, que trabalham no RH, passam pela mesma situação. Você estava ali com um problema operacional, enxergou uma oportunidade de ajudar a desenvolver o seu trabalho e mudar a visão, né, mudar a visão de como você estruturava isso e mudar a visão também da direção da empresa, né, para poder Exatamente. acessar esse local também que você já estava ali praticando. Como é que foi essa mudança deles? Como é que foi esse olhar depois definitivo para isso, sabe? Você quer a resposta corporativa ou a resposta Aquela que seu do coração RH? pedia. Não, porque a corporativa, assim, foi incrível, alcançamos vários resultados e tal. Do ponto de vista de RH, foi sensacional. Porque muitas vezes a gente já, com a área de RH, a gente já busca trazer essas inovações e tudo mais. E a gente sempre ouve não, né? Uhum. Por quê? Porque normalmente a gente está pedindo permissão. E tem algumas coisas no RH que é mais fácil a gente pedir desculpa do que pedir permissão, né? Uhum. E esse foi um caso. Então, a diretoria não era que eles não sabiam, que eles. A resistência deles veio justamente de não conseguir ter essa visão que nós do RH estávamos tendo, sabe? E era um momento que as pessoas não estavam acostumadas a usar o WhatsApp, né, no dia a dia. E depois da pandemia tudo mudou, e hoje, se você não usa o WhatsApp no trabalho, né? Uhum. Quem somos nós, né? Então, foi muito interessante, porque essa resistência da pandemia, eu costumo dizer que ele passa pelo nível de maturidade digital. Então, às vezes, você dentro da empresa, você tem assim, né, uma situação. Eu quero me tornar um RH mais tecnológico, uma empresa com uma cultura mais tecnológica, mas eu tenho uma gestão um pouco, não arcaica, mas no padrão tradicional, né, uma empresa, uma Uhum. indústria 3.0, uma empresa 3.0, só que o mercado está me exigindo ser uma empresa 4.0, 5.0. Então, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Então, todas essas pessoas que estão comigo hoje, elas têm que passar por esse caminho para chegar até essa nova cultura. Não é simplesmente dar um salto, né? Porque aí seria um choque muito grande para todos. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender qual que é a quantidade, qual que é o nível de maturidade digital dos empregados. Então, por exemplo, eu tenho o cético, aquele que não acredita de jeito nenhum na tecnologia, que é a pessoa que qualquer projeto que você vai entregar, ele vai dar um jeito de boicotar. Eu tenho o resistente à tecnologia, que é aquela pessoa que ela vai chegar para você e me prove, então, se essa ferramenta aí é boa. Eu tenho, né, o embracer, aquela pessoa que realmente ela vai lá, ela ainda não tem as habilidades, mas ela tá ali para te ajudar como um bom apoiador. Na sequência, eu tenho o believer, que é a pessoa que acredita de fato na tecnologia, vai fazer de tudo para aprender e se desenvolver. E eu tenho o early adopter, que é o pessoal que sai o primeiro celular lá da moda, da grande marca, que daí vai lá e compra e nem sabe se é boa mesmo aquela versão. Mas essa pessoa que tudo que tem de tecnologia, ela é aderente. Então, essas pessoas estão todas trabalhando juntas no mercado de trabalho, e é o nosso papel quanto RH conduzir essas pessoas, cada uma na sua camada, para esse novo caminho. Então, eu costumo falar que esse processo agora não é de substituição de pessoas, né, propriamente dito. É substituição de tarefas. Então, como que eu requalifico essa equipe para trabalhar nesse novo formato de trabalho?
Então, esse é o X da questão, sabe? Vocês têm ferramentas maravilhosas. Então, imagina, eu vou contratar, eu preciso desenvolver a mentalidade desses colaboradores para eles se tornarem mais aderentes, né? Porque aqui a gente está falando não só de experiência do empregado, maturidade digital, a gente está falando da experiência digital do empregado, que é um ponto que eu bato muito na tecla, né? Legal. Vanessa, e hoje, olhando para o mercado de RH, o que você acha que são os maiores gargalos e o que poderia ser melhorado neles através do uso da inteligência artificial? Eu sei que tem um montão de gargalo, né? Aí, que bom, né? Ainda, que bom. Estamos aí para ajudar a resolver. Exato. O que eu percebo, assim, no mercado, até, né, quando alguns clientes conversam comigo com relação assim, Vanessa, eu queria que você trabalhasse com os meus RHs nesse formato, assim, e tudo mais. Por que eu tô trazendo isso? Porque essas empresas, eles querem justamente fazer com que o RH olhe para si e enxergue assim, o que hoje a gente está fazendo no modelo ultrapassado de RH, o que a gente pode modernizar. E essa modernização inclui sistema, inclui pessoas, que é a parte da experiência, existem processos, então quais processos ajustar, né? Então, quando eu estou falando de um RH para ser modernizado, eu estou falando de empoderar esse RH para olhar essas questões. Então, por exemplo, a integração. A maioria esmagadora ainda faz integração professoral, que coloca todo mundo numa sala, aí você trava a agenda de toda a liderança, porque você quer fazer o primeiro dia com dinâmica, receber bem as pessoas. E, na verdade, quando a gente olha, né, para o objetivo do negócio, o negócio quer pessoas bem treinadas para começar na empresa, e aí você, como RH, conseguir atender essas pessoas. Só que para e pensa, se eu tô lá, no primeiro dia, as pessoas estão na sala. Se eu tô lá imprimindo o documento para pegar a assinatura, se eu tô lá me preocupando em ficar caçando o líder que nunca está disponível para fazer a integração, se eu tô lá preocupada com um coffee que não chegou, em que momento que eu vou conseguir fazer boas-vindas para essas pessoas? Fazer um tour com qualidade, sabe? Então, são coisas simples. Então, hoje, tudo que é repetitivo no RH, a gente consegue digitalizar, trazer para esse mundo, né? E fazer com que algumas ferramentas como IA e tantas outras, porque, né, dentro desse ramo não é só a inteligência artificial, mas a gente consegue usar essas ferramentas ao nosso benefício, né, quanto ao RH. Então, as integrações que a gente ainda faz num formato antigo, a parte de atendimento dos colaboradores. Gente, quanta coisa a gente faz na unha ainda. Eu costumo dizer que, assim, a época de pagamento de folha, acho que foi essa semana, né? Foi. Essa é a parte que os colaboradores vêm, só que o RH tá desde o dia 20, fechando folha e tudo mais. Gente, quando chegar ali dia 25, dia 20, vai pro teu RH e leva um bombom lá pra moça ou pro moço que fecha a folha. Sabe por quê? A cara fechada da pessoa não é que a pessoa tá brava com você. A pessoa só tá concentrada fechando folha de pagamento. Tá bem? E aí a pessoa não quer errar a questão do teu pagamento, porque você não sabe qual que é o sistema que ele usa, não sabe se esse sistema ali atende ou não, né, bem ali a questão da folha. Tem muitas RHs que ainda fazem muito lançamento na mão, sendo que às vezes, né, era só você convergir ali no sistema, fazer tudo em uma coisa só, tudo em um sistema só. Então, tem tantas coisas que hoje nos tiram dessa presença, sabe, de RH, que aí a gente deixa de ser RH e acaba sendo muito braço, muito operacional. E aí, quando a empresa nos contrata, ela quer um colaborador do RH, que é o famoso estrategista, que basicamente é um RH que é mais cérebro do que braço, sabe? E aí, nós de RH, a gente fica assim, poxa, mas não investe, não me ajuda e tal. Mas, na verdade, é o nosso papel buscar essas alternativas, né? E é meio que um ciclo que se alimenta, sabe? Porque daí reclamam que não tenho tempo, mas daí eu não paro para pensar, e aí eu não tenho tempo de novo, e aí fica preso no operacional eterno, né? Ô, Vanessa, e por que você acha que o RH tá justamente tão preso ao operacional? Excelente Tão pergunta. preso a essa operação, né? Que é muito detalhada, são muitas etapas, são muitos processos. Você mesma disse, tipo, no dia às vezes você não consegue pensar numa integração mais dinâmica, numa coisa mais interessante, porque você está preso operacionalizando tudo o tempo inteiro, né? Exatamente. Por que ainda existe essa cultura de ficar tão preso ali no operacional e como que a gente pode pensar
para além para modificar isso? Não, perfeito. É assim, essa tua pergunta, ela é incrível, porque assim, muitos RHs não se fazem essas perguntas, né? A maioria de nós que trabalhamos na área de RH, a gente nem ousa pensar, nem sabe que existe essa possibilidade, né? De pensar, poxa, por que eu sou assim? Né? Por que eu trabalho dessa forma e o que eu posso fazer para sair disso, né? Então, primeiro vem pessoas, então a mentalidade, a forma como nós fomos ensinados a fazer RH, é uma forma antiga, então é o RH que ele tem que ser um assistente social e não um parceiro do negócio. Então a gente tem que mudar isso, né? Nessa parte entra muito a questão de requalificação profissional. Por quê? Uma vez eu estava trabalhando no RH e uma colega estava bem naquela época de levantamento de necessidades de treinamento. Então ela falou, não, porque eu vou fazer vários cursos e tudo mais e tal. Aí a outra colega que já conhece ela de tempo falou assim, tá, mas tu já coleciona certificado. Tu tá conseguindo fazer com que o teu salário reflita, né, esse monte de certificado? Ela falou, não. Aí ela falou assim pra outra, né, e eu só ouvindo, né, olha só a nossa gerente. Qual que é a diferença da nossa gerente para nós aqui do RH? É que ela se qualificou de forma estratégica. Então, ela buscou o que ali na empresa, né? O que era o gargalo na empresa, buscou resolver aquelas questões ali. Então, dela buscou qualificação, leitura, network, tudo mais focado, resolveu os problemas da empresa e ascendeu como gerente. Então, essa mentalidade do RH de realmente buscar uma qualificação focando no resultado. Então, focando no resultado de carreira, focando no resultado de crescimento na empresa, focando no resultado de melhoria. Então, nesse quesito de pessoas, é essa mentalidade. Ainda ser um RH assistente social, ao invés de ser um RH focado no negócio. Por quê? Pensa assim, hoje a gente está falando do RH 5.0, né? Que é o que eu sempre explico nas minhas palestras. Então, o RH 5.0 é um RH que ele está muito avançado. Só que aí o que acontece? A Vanessa vai lá e fala, né? O RH 5.0. Aí todo mundo volta para a empresa. Não, porque a empresa tem que ser o RH 5.0 e tudo mais. E aí eu sempre explico para elas. Olha para sua empresa. Se a tua empresa está dando lucro sendo o RH 3.0, permaneça o RH 3.0, só que resolvendo várias questões com as tecnologias que nós temos hoje, para que você não fique presa, né, nessa questão aqui. Então, primeiro vem pessoas, mentalidade. Depois a gente vem com processos, então os processos do RH ainda é uma área que naturalmente, né, nós somos muito da burocracia, porque a legislação assim exige, porque o RH é o guardião da cultura, então a gente tem que ter tudo muito bem documentado. Só que hoje, para esses processos burocráticos, a gente já tem várias ferramentas, né, de tecnologia que a gente consegue. A Zucchetti tem ferramentas incríveis, né, que a gente pode utilizar ali no RH. Então assim, ela saber que ela tem essa possibilidade, sabe? De olhar um pouco para fora do RH e ver essas possibilidades. Porque o que os meus clientes vêm fazendo é justamente isso. É olhar assim, ok, eu tenho esse processo aqui que eu já sei que a Zucchetti tem a ferramenta. Legal, deixa eu conversar lá com o pessoal da Zucchetti para poder entender aqui quando que eu posso começar, o que a gente pode utilizar aqui para tirar esse RH do braçal e começar a ter tempo, né, de ser mais o RH pensante, sabe? Então, a IA, as tecnologias, elas vêm justamente para ajudar. Só que sabe o que acontece? Hoje, tem um estudo que saiu no Exame, eu sempre trago isso para elas. Saiu uma reportagem no Exame falando que por mais que nos últimos anos tenha dado um boom de ferramentas de HR Techs, né, de ferramentas para RH, ainda assim o RH não sabe o que pedir de tecnologia, entende? Eu fiz esse exercício 8, 9 anos atrás. Eu sei hoje conversar, tanto que a gente, né, tem N tipos de clientes, assim, de RH. Mas a grande questão aqui é justamente o RH também ir atrás de aprender, né, mais sobre essas ferramentas, sobre inteligência artificial, sobre as possibilidades, por mais que não vá implantar agora. Mas assim, o que eu tenho na mesa que eu posso usar, sabe? E também entender que é diferente de você aprender IA e você implantar a inteligência artificial no RH. É totalmente diferente.
Aprender inteligência artificial é uma coisa, usar IA é outra. Isso que eu queria te perguntar. Você sente hoje que existe uma pressão por parte da empresa para que o RH passe a adotar IA, porque a IA é a vedete do momento, está todo mundo falando de IA, mas mesmo não oferecendo clareza suficiente, ou mesmo o profissional do RH não tendo essa clareza suficiente ainda para usar a IA, né? Você sente que existe essa pressão hoje no mercado também? Existe. O que eu mais ouço em reuniões de diagnóstico é, Vanessa, a minha diretoria está me pedindo para eu me aprofundar nesse tema. Eu vim aqui, mas eu não sei o que te pedir. Tá? E aí, obviamente, né? Eu converso com eles, trago, né? Entendo ali e tudo mais, e aí a gente conversa. Mas a grande questão aqui é justamente a direção que está pedindo, o RH não sabe o que pedir, e aí eles fazem de conta que eles sabem, né? Então assim, ai meu Deus, ok, eu vou verificar e tudo mais. Daí vai correndo lá, Vanessa, me ajuda. Que é o que acontece, eu já fui essa pessoa, né? Então, mas a grande questão aqui, Bruno, é justamente que, por mais que o diretor esteja solicitando, nem sempre ele quer investir o que o RH está pensando que o RH gostaria de investir. Entende? Então, tem muitos RHs que ainda não sabem, porque a diferença, né, de implantar é diferente de você aprender. Então, chega com 25 tipos de ferramentas diferentes. Só que a liderança não quer liberar orçamento para isso. Ela quer liberar orçamento para 3 ferramentas, 4 no máximo. E tem que mostrar resultado. Então, qual que é o ROI? Né, que esse é um outro assunto também. Qual que é o retorno sobre o investimento que essas ferramentas de IA vão trazer para a gente, né? E aí o RH se perde, porque elas não sabem discutir qual que é o retorno sobre esse investimento, elas não sabem trazer para a liderança, né, o que elas estão buscando com essas ferramentas, e a liderança fica assim, tá, eu pedi para você me trazer uma solução, você me trouxe mais um problema? Então tem que entender isso. Então as lideranças estão esperando, eu digo que é uma pirâmide, então elas estão esperando que essa base, os funcionários, os colaboradores, tragam para a empresa a forma como eles estão aplicando inteligência artificial ou a forma como eles gostariam de aplicar inteligência artificial. E aí essa coordenação média aqui vai analisar e aí vai levar para aprovação. Então, não fique frustrado se o seu gestor dizer não no começo, tá? Quando você leva algumas solicitações de orçamento. Primeiro, você precisa demonstrar o ROI, retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, você vai fechar uma parceria com uma plataforma, né? No caso de vocês. Qual que é a forma que você vai conseguir a aprovação do teu gestor? Pensando o seguinte, normalmente no mercado, eles estão pensando em retorno sobre investimento financeiro. Só que, quando a gente fala de tecnologia, e o Bruno sabe, os indicadores que nós temos são vários, diferentes, né, do que a gente está acostumado. Então, o indicador principal vai ser o tempo. Quanto de tempo essa ferramenta com inteligência artificial, esse sistema aqui que você está querendo trazer, quanto de tempo ele está te economizando? Quanto de tempo ele está te devolvendo, tá? No teu dia a dia. E aí, o que você vai fazer com esse tempo extra, né? Ou quanto que você está acelerando um processo, uma etapa e tudo mais. Então, tudo isso é ouro para a diretoria, né? Então, a gente precisa trazer, de fato, para eles e explicar tudo isso, né? Porque as pessoas não sabem. Porque, imagina, estamos todos nós aqui vivendo a era da transformação digital. Nós já somos, né? Já bota um face app aqui, aquela carinha de idoso, né? Porque vocês já se enganaram aqui com um vídeo de IA? Vocês já se enganaram com vídeo de IA? Já. Eu fui enganada também por vídeo de IA, muito legal. Hoje a gente se pergunta, né, assim, é IA? Antigamente era bem claro, né? E ela tá se aprimorando cada vez mais, tipo assim, será que isso não é IA? Exatamente. É a primeira pergunta que eu me faço quando vejo uma notícia, será que não é IA? Não, na hora já vem pra mim, assim, a sensação de que aquele aplicativo aquele filtro, sabe? Que você fica o idoso, assim. Exato, vem isso Vem instantaneamente, né? Não, e a nossa geração é a geração conhecida como a nossa era, né? É a era da transformação digital. Então, nós somos a última geração que conhecemos, né, a vida antes do celular. Então, o que é brincar fora sem o celular, né? Tédio, que hoje em dia, né, as crianças não sabem mais. Então, por que eu tô falando isso? Porque justamente a inteligência artificial, ela vem para revolucionar tudo isso, mas a gente não tá habituado. Então, até a gente se habituar, a gente tem que, né, ir testando, avaliando tudo mais e trazendo para mesa, né? E conversando sobre isso também. Legal.
mais do que usar a IA ou usar a tecnologia, usar a IA e a tecnologia com critério. Né? Você tem que ter um objetivo para aquilo funcionar de fato, para que possa, né, ser adotado no seu dia a dia, nos seus processos e que isso melhore de fato. Esse é um ponto incrível, Bruno, porque assim, as pessoas, elas, o que mais acontece, tá? Se você faz isso, não se preocupe, eu não tô, é assim, ó. O que mais acontece? A pessoa ouve de a diretoria solicitou para que a pessoa começasse a utilizar a inteligência artificial. O que ela faz? Ela começa a testar 25 ferramentas. Nossa, isso aqui é incrível, isso aqui faz isso, aquela ali faz aquilo outro e tudo mais. Legal. Só que o que no final do dia, essas ferramentas geraram de transformação no teu dia a dia, na tua carreira, né? Com o que a pessoa quer. Então, ela precisa ter a clareza desse resultado, né? Do que ela está buscando. Então, por exemplo, eu estou buscando uma solução de folha de pagamento inteligente. Ok. Qual ferramenta que eu vou buscar, né? Que ela traz isso para mim. Eu quero criar um agente de atendimento dos colaboradores, para eu parar de ficar respondendo pergunta no A1. Então, eu vou atrás de determinada ferramenta, sabe? Porque esse papel da clareza é muito importante, porque você precisa gerar resultado. Empresas são resultados, né? Então, a gente precisa gerar esse resultado. Então, não é sair, assim, atirando para tudo quanto é lado, né? É entender, eu quero resolver essa situação aqui. Qual IA que eu vou trazer para resolver? E, assim... Vanessa, você conseguiria elencar para a gente o top 3, talvez, de tarefas que conseguem ser melhor aproveitadas através do uso da IA? Com certeza. Na verdade, eu vou trazer para vocês do ponto de vista do RH. Quais que os RHs estão mais gostando? Eu sou suspeita para falar, né? Então, quais que os RHs estão amando, assim, de paixão? Pô, pega papel e caneta que ainda não tá preparado, e aí lá vai a dica de ouro. Não, sensacional. Então, a primeira campeã são os agentes de atendimento. Tá? Então, os agentes de atendimento humanizado, eles vieram justamente para tirar o RH de responder aquelas perguntas repetitivas. Então, sabe aquelas perguntas que você já fez um formulário, você já fez um procedimento explicando, você já treinou o gestor, já colocou no mural da empresa, você já explicou para todo mundo, treinou, e ainda assim, dia 20 de cada mês, as pessoas vão na sua mesa para fazer a mesma pergunta? Então, essas perguntas a gente treina, né, um agente de IA para que os colaboradores vão tirando essas dúvidas ali no decorrer do mês. E aí, as perguntas que realmente dependem do RH, os colaboradores vão, né, até a área de recursos humanos e tiram essas dúvidas. Então, tem uma aluna minha que ela falou, Vanessa, esse agente de IA, de atendimento humanizado, ele resolveu aqui 80% do meu tempo. Porque, maravilha. Maravilhoso, sim, ó. Por quê? Porque essa era uma aluna que ela atendia a nível do estado. Então, ela era da área de remuneração e benefícios. Então, sempre as mesmas perguntas. Como que eu faço para pegar minha carteirinha? Qual que é o acesso? A questão dos médicos e várias outras coisas, tá? Não só isso. Então, dentro de um projeto que a gente fez, ela fez, né, essa implantação. Ela falou, Vanessa, vai reduzir em 80% as interrupções e também o meu trabalho, né? Mas não que ela não tivesse trabalho para fazer outro trabalho, né? É que ela estava querendo ascender, ela queria seguir para outras atividades ali mais robustas, mas ela não podia por conta, né, dessa demanda dos atendimentos. E aí a gente tem atendimento de benefícios, de férias, benefícios, atendimento de todas as outras áreas de RH, de novos candidatos, enfim, uma série de possibilidades, né? E tudo de forma muito profissional, muito educada, muito inteligente, né? Porque a gente treina baseado no que a gente já tem de procedimento e por aí vai. Então, esse é o número 1, é o campeão, assim, sabe? Depois, nós temos, né, os agentes de triagem de currículo. Então, aqui tem N situações que a gente pode conversar. Então, as RHs gostam muito desses agentes, né, de triagem de currículo, porque hoje é um baita de um gargalo. É o volume de currículos que a gente recebe. E é um assunto que gera muita polêmica, né? Eu, pelo menos, vejo muito post relacionado a isso. O agente de IA
funciona mesmo? Ele seleciona mesmo que tipo de currículo que a gente tem que montar para a IA selecionar, né? Tem toda essa questão e essa problemática. Eu atendi uma empresa do Maranhão e aqui no Sul a gente não tem ideia, né? Como o nosso Brasil é continental, é enorme, é lindo, maravilhoso. Se você fala mal do nosso Brasil, olha, você tem que ir para fora e voltar para ver como o nosso país é maravilhoso. Tem gente que atravessa o oceano, né, para passar férias aqui. E lá no Maranhão, lá na outra ponta, eles têm um caso muito sério que não são todos os locais que pegam a internet. Então, como que a gente faz esses agentes de IA funcionarem por lá, né? Hum, Então, tem N desafios, assim. Mas, hoje a gente usa esses agentes não só de triagem de currículo físico, mas também de entrevista, né? Então, você coloca um agente de IA com toda aquela questão, né, de humanização, né, da máquina, para justamente fazer as primeiras entrevistas. Sempre tudo que é muito repetitivo, a pessoa vai, responde e você consegue, com a inteligência artificial, medir o nível de estresse na voz, medir, né, o comportamento, leitura facial. Então tem todo um cenário ali que essas ferramentas fazem, né? E dessa parte de humanização e desumanização, depende, né, se a sua ferramenta ela é muito boa, e temos hoje muito boas no mercado, e também vai depender do público, né, que vai passar pelo processo seletivo, porque tem muitas pessoas que reclamam dessas ferramentas, mas essas pessoas não têm, elas não têm esse letramento digital. Né? São pessoas que, assim, para usar o WhatsApp, é no áudio. Ela uhum, prefere mandar um áudio do que, né, escrever. digitar. E aí, esses agentes a gente consegue também fazer nesse sentido. Mas esse de triagem de currículos é fantástico, né? Ajuda na maioria dos casos. Os casos que não ajudam, a gente consegue, né, ir refinando. E assim, não existe uma ferramenta que resolva tudo, né? Uhum, Mas esses dois, e tem outras também, né? Mas eu acho que esses dois são os campeões do mercado hoje, sabe? Que as tá, RHs amam, assim, legal. amam. E uma vez que a gente liberou o tempo do RH, automatizando alguns processos através da tecnologia, através da inteligência artificial, da melhor maneira possível, o que que o RH faz com esse tempo livre? Pois é. Teve uma. Vou contar pra vocês, só pra vocês aqui, tá? Teve uma palestra que eu fui dar. Eu não lembro qual que era a cidade de Santa Catarina. E aí eu falei pra elas, né, gente, eu já ouvi eu já ouvi uma situação que foi assim, um gerente, né, a gente chegou pra proposta, olha, tem um agente de atendimento aqui humanizado do RH e tudo mais. Aí ele virou pra RH e falou, tá, mas se a gente automatizar todo o atendimento do RH, o que vai sobrar pra vocês fazerem durante o mês, né? Aí assim, 100 pessoas, né, olhando pra mim gargalhando, porque Não vai faltar coisa, né? Pode ficar bem então, tranquilo. então, com esse tempo, né, que relativamente, né, vai liberar ali para nós, para a gente começar a trabalhar de forma inteligente, a gente pode, por exemplo, desengavetar todos aqueles projetos que a gente sempre quis fazer, que a empresa tem essa necessidade, só que a gente não tinha braço, não tinha tempo para fazer. Então, tem aluna minha que ela decidiu fazer um programa de desenvolvimento interno. Então, o orçamento que ela tinha, 90% ela fez esse saving no projeto dela, né? Ela não gastou, deixou de gastar, e 10% ela aplicou no programa interno de desenvolvimento. Então, ela usou instrutores internos para desenvolver, né, as pessoas que iriam participar, e usou 100% de IA para criar os materiais, para instruir os instrutores, criar todo o programa, e assim, ó, foi sensacional, tá? Ela era business partner, então, assim, essa aplicação. Tem a minha aluna de Luanda que, assim, mostrando um comando ali para ela falou assim, Vanessa, eu não acredito que é um comando. Sabe quanto tempo eu demorava para fazer isso que um comando faz? 4 meses. Meu Deus. 4 meses. Então, 4 meses de trabalho que a IA devolveu para ela. E aí, com esse tempo, ela vai fazer, né, essas outras atividades, reuniões. E uma coisa que as pessoas confundem é que tem muitas profissionais, e eu já fui essa profissional, o que que acontece? A gente tende a confundir tempo com presença. Então, eu acho que eu estar ocupada, eu estar na correria, eu tenho um valor de mercado percebido muito maior. Então, Uhum. onde que tá a Vanessa? Tá lá ocupada fazendo a integração, tá dando a integração. Aonde tá a Vanessa? Tá ali ocupada com outras tarefas.
Sendo que, na verdade, isso diminui o teu valor de percepção de mercado. Então, quando você é muito operacional, você não necessariamente vai ser a primeira lá a ser pensada em ser promovida, né? Então, a IA, ela devolve esse tempo pra gente para conseguir focar no que realmente importa, que é a presença. E então, os colaboradores, eles não querem o nosso tempo, eles querem a nossa presença. Já aconteceu da empresa contratar treinamento, que era para RH estar no treinamento lá se desenvolvendo, fazendo um networking, né, com a liderança, vendendo o passe dela ali para um dia ser promovida. Onde que ela estava? Ela estava lá imprimindo lista de treinamento, entendeu? Então, é nesse nível que a IA ela vem nos ajudar, assim, de forma estratégica. Só que muitas ainda não perceberam, elas preferem ficar negando, né? Negando a realidade do que propriamente olhar para a própria experiência digital dela quando empregada. Legal. Vanessa, um assunto que eu acho importante a gente abordar é que o RH ele lida com muitos dados sensíveis, Isso né, é verdade. das pessoas. E a gente sabe que a IA, às vezes, nem sempre ela é 100% segura, né? Então, hoje, como é que você acha que dá para equilibrar o uso da IA na triagem, seja na triagem de currículo, né, com essas informações das pessoas, seja nas informações dos próprios funcionários da empresa, né? Como é que a gente pode equilibrar isso para que não ofereça riscos para a empresa e para o funcionário? Perfeito, Bruno, perfeito. Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, porque hoje a maioria das pessoas não se faz essas perguntas. Elas não sabem que elas têm que se fazer essas perguntas, né? Segurança da informação é muito importante, ainda mais no nosso país, né? Então, essa é a diferença entre você aprender IA e você usar e você implantar inteligência artificial, tá? Quando o teu TI for dizer para você, olha, essa inteligência aqui a gente não pode usar, essa ferramenta a gente não pode usar, não é que ele não quer fornecer para você, é que tem um risco da segurança, né? Então, por isso que as empresas que têm, né, uma inteligência mais avançada na liberação dessas ferramentas, elas buscam ferramentas que elas já têm essa questão de governança corporativa muito bem decretada, muito bem sacramentada ali. Por quê? Mesmo o ChatGPT, ele não acontece, ou outras ferramentas, eles não acontece um vazamento literal da ferramenta, tá? Só que vocês têm que entender que essas ferramentas, os usuários ali, né? Quando a gente não paga uma ferramenta, quando a gente é um usuário gratuito, nós estamos comprando a ferramenta com os nossos dados. Porque não existe Exato. almoço grátis, né? Não vai existir almoço É. grátis. Então, o que eles fazem com os nossos dados? Dados são novo petróleo. Então, eles vendem os teus dados. Ai, Vanessa, mas quem que sou eu na fila do pão? Imagina, os meus dados, saber ali que eu fiquei ali colocando foto do meu cachorrinho para pedir para fazer, né, uma trend e tal. Imagina. Ok, os teus dados são importantes, mas se você não leva a sério isso, pensa assim, e os dados da empresa que você trabalha? São extremamente importantes. Se dá vazamento de dados da tua empresa dentro de uma IA dessa, porque funciona assim, todo mundo insere informação. Lá tem um machine learning, né? Ele vai aprender, vai virar um caldeirão ali de informação. E aí, por exemplo, um dado que antes não estava na internet, um dado que antes ninguém tinha da tua empresa, só porque você ou um colega desavisado subiu uma planilha numa IA dessas, né, de forma gratuita ou até paga, depois eu explico um pouquinho, só porque você subiu uma planilha ali com informações, dados, valores, ou até endereço, processos, né, que precisa de análise, enfim, isso sai no resultado de uma outra pessoa, da pesquisa de uma outra pessoa. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Ah, Vanessa, mas eu já faço pagamento ali, né, faço pagamento da mensalidade. Bem, se vocês forem analisar ali, né, o que você tem de direito, principalmente, né, na IA ali do símbolo verdinho, que é a mais famosa, né, o que acontece? Ali você vai perceber que o teu usuário, você não te exclui do treinamento dos dados, tá? Então, você tem que entrar num outro link, numa outra informação que poucas pessoas conhecem, que aí lá você pede para excluir os teus dados da plataforma da ferramenta. Então, tem um grande risco de você usar dados corporativos dentro dessas ferramentas que não são, né, ferramentas 100%, tá? Assim, eu sempre falo para um público que não é da área de tecnologia, né? Então, se você que está assistindo
a esse podcast é da área de tecnologia, eu tô falando para o público de RH, tá? Então, tô falando com o pessoal de RH que nunca entendeu essa questão de segurança das informações, não sabe, né, o risco que é, não sabe que essas grandes corporações também, né, eles fazem essa troca de informações, enfim, uma série de coisas. Então, o público de RH é muito importante que você entenda. Não suba informações sigilosas da tua empresa nessas ferramentas. Se é uma questão que, Vanessa, mas é um volume muito grande, contrata uma ferramenta. Tá? Contrata uma ferramenta que já faz essa gestão para você 100%, que vem com IA, já vem, né, com tudo integrado, e aí você não precisa ficar assim, copiando e colando tabela, subindo, acabou aqui meus tokens do dia. Não faz isso, tá? Então, quando o assunto é mais sério, você precisa de uma ferramenta que já vem acoplada à governança corporativa. Isso é muito importante mesmo. Legal. A gente tem aqui no Espaço Futuro um episódio voltado só para segurança da informação. Legal, ótimo. Com o Gabriel Garcia, que é aqui do nosso head da área de IA, dentro da Zucchetti, então ele fala bastante sobre isso. Mas é muito interessante olhar pela perspectiva da área em específico, né? Ele falou de uma forma mais geral, mas eu acho que a sua contribuição é muito importante, porque realmente os dados são sensíveis demais, né? Não é aquilo que você falou. Quem que vai se importar com a foto do meu cachorrinho? Mas às vezes o seu cachorrinho não importa, mas o do outro importa. Exatamente. E aí você está tratando o dado do outro, né? Exatamente. E isso é muito importante de prestar atenção para que realmente não cause mais danos para a empresa lá na frente, porque quem responde no final das contas é a empresa e não o funcionário. Exatamente. Né? E tem a questão da LGPD, né? Que nós passamos anos nos adequando à LGPD, anos olhando todo tipo de ferramenta, para daí chegar uma ferramenta dessa, né, digital, e a gente vazar essas informações. Então é muito importante esse cuidado, tá? Legal. Vanessa, e pensando nos próximos anos, olhando para o futuro, o que você mais acha que vai mudar com mais drasticamente no RH com o uso da IA ou com o uso da tecnologia? Sim, é um conjunto de fatores, né? A forma como as pessoas olham para o trabalho, com certeza já está mudando, né? Com o advento das tecnologias, cada vez mais, graças a Deus, a gente vai ter muito mais facilidades no dia a dia e tudo mais, e precisa ter requalificação profissional. Então, para você poder andar de Ferrari, você tem que fazer um cursinho, né? Então, cada vez mais a gente vai ter essas Ferraris trabalhando, né, nas nossas empresas, e nós, quanto RH, a gente precisa aprender a se requalificar, né, a se adequar a esse novo futuro. Porque, por exemplo, eu tive num workshop que eu trabalhei, que eu fiz, que tinha uma moça que ela era operadora de mimeógrafo. Você lembra do mimeógrafo? Ainda existe operador de mimeógrafo? Não, ela era. Ela era. Eu cheguei a sentir o cheirinho da folha que saía do mimeógrafo. Viciou uma geração no cheiro do álcool. Nossa, é uma geração que ficou viciada no cheiro do álcool. Você aí de casa, certeza que se você é da nossa época, né, vai lembrar desse cheirinho do álcool maravilhoso. 7, 8 anos, a professora te botava pra rodar ali e fazer a cópia. Era a minha atividade favorita na escola. É incrível. O dia que eu era escolhido pra rodar um mimeógrafo. E para você que não sabe o que é um mimeógrafo, né, que daí é de 2000 para frente, né, vai lá no Google, dá um Google lá e coloca mimeógrafo, tá? É um equipamento do tempo dos Incas e dos Aztecas. Exato. Vale a pena conferir. A gente tava lá. Então, ela tava lá, né, nesse workshop, e a gente conversando assim, poxa, algumas funções realmente elas vão deixar de existir. O próprio Elon Musk fala, né? Se a sua função ela é facilmente substituível por uma tecnologia, por uma IA, ela não deveria ser uma função. Ela não deveria ser uma posição dentro daquela empresa. Ou seja, pegaram alguém para ficar digitando, entendeu? Então, o que a gente faz nesse caso? Por exemplo, da operadora de mimeógrafo. Ela se readequou ao mercado. Então, ela teve, né, esse ímpeto. Então, na escola onde ela operava o mimeógrafo, surgiu a fotocopiadora, que é conhecida como Xerox. Só que Xerox é a marca, né? Eu trabalhei na Xerox. Então, Xerox é a marca, fotocopiadora é o aparelho. Então, trouxeram ali a fotocopiadora, não existia mais o trabalho da agente de mimeógrafo, e ela foi meio que promovida, né? Ela foi lá ser assistente da secretaria. E eu perguntei para ela, você se sentiu menosprezada porque a sua função sumiu? Você sentiu, assim, que você precisava pedir uma ajuda, um auxílio financeiro, não sei, algo nesse sentido?
Ela virou para mim e falou, não, muito pelo contrário, né? Eu fui para uma função melhor, que obviamente eu tive que estudar um pouco mais, eu tive que, né, me adequar, e eu cuidava da fotocopiadora e mais desse meu novo trabalho, que para mim foi ótimo, porque depois eu precisei, né, encontrar um outro emprego, e aí eu só cresci. Então a gente percebe que é muito da mentalidade das pessoas, né? Então, esse futuro do trabalho dentro da área de RH vai exigir um RH que sabe criar argumentos para os números e dados que a IA está trazendo. Esse RH, ele precisa, né, ter esse pensamento crítico, saber se comunicar, saber, né, fazer o trabalho de RH como parceiro do negócio, de fato, né, que é o famoso business partner que a gente conhece. Mas tudo isso alinhado com essas tecnologias. Então, não adianta você querer ser estratégico se você não sabe, não domina, né, essas ferramentas ou não traz essas ferramentas também para o teu RH. Então, essas são grandes tendências. Cada vez mais, né, a gente tende ali a dar uma enxugada nas áreas, mas eu acho que é um processo natural, né? Cada vez que as relações de trabalho elas vão ficando mais complexas, como está hoje, sempre surge uma ferramenta ali para meio que alinhar, né, passar a régua e simplificar e a gente seguir crescendo quanto humanidade, né? Legal. Vanessa, o nosso papo tá chegando ao fim. Eu ainda tinha muitas perguntas para fazer e vamos marcar uma segunda parte, né? Combinado, tô o número dentro, 2. Dentro. Mas eu queria que você deixasse um recado final para a galera do RH que tá assistindo, que tá começando agora a trabalhar com a IA, tá adotando tudo isso, tá conhecendo tudo isso, né? Veio aqui pro nosso podcast como forma também de se informar, ouvir você. Qual que é o conselho de ouro do momento? Muito obrigada. Ai, Bruno, que momento incrível. Pra gente finalizar com chave de ouro e o conselho de ouro. Perfeito. O conselho de ouro do dia é o seguinte, já pega papel e caneta. Dentro do RH, você tem o RH, que é o Running the Business, e o Changing the Business. Running the Business é aquele que as atividades está fazendo com que a peteca não caia. Então, arroz com feijão que você tem que fazer, né, para garantir. E você tem o Changing the Business, que é aquelas atividades que podem mudar o negócio, mudar o RH e elevar a régua desse RH, tá? O ideal é que você esteja fazendo o teu arroz com feijão muito bem feito, mas olhando para mudanças que elevem essa régua, tá? Então, a inteligência artificial, você precisa aprender, tá? De fato. E não assim, ó, não é com um tutorialzinho, com um monte de print que você tá dando aí no celular, que você nunca mais volta nesses prints, não sabe nem como usar direito na IA. E melhore meu texto não é um comando bom, tá? Não adianta. O pessoal vem falar, porque eu já sei usar melhore meu texto, eu tô arrasando aqui. Não vale. Não vale, tá? Você tem que realmente aprender a dominar. Por quê? É o teu futuro, a tua carreira. 98% dos RHs, dos profissionais da área, não tem um planejamento de carreira, da própria carreira. Então, espera que o chefe defina, que os astros definam, só que não domina de fato, tá? Hoje, para eu poder estar sentada aqui, um dia lá atrás eu tive que pensar assim, tá, onde que eu quero chegar daqui a 5 anos? E eu tracei um caminho. E a IA, ela veio para me alavancar. Então, inteligência artificial, tecnologia, novas tendências, modernizar e inovar. E isso não começa com a tua liderança, não começa pelos outros, vai começar por você. Então, invista em você, busque melhorar o teu ambiente de trabalho, você merece isso, tá? E entenda que aprender IA é diferente de implantar. E aí, se você precisar aí de implantar, né? Procurar a Zucchetti aqui para... Procure a Zucchetti e procure a Vanessa também. Querida. Vanessa, muito obrigado. Obrigada, você é um prazer imenso, Meu tá? Deus, aprendi muito hoje. Eu tava aqui, ó, babando, ouvindo as suas explicações, ouvindo você falar. Porque, de fato, é um assunto tão complexo e tão bacana de lidar, né? É uma delícia. Cada convidado que vem aqui, você pensa assim, agora esgotou. Já não tem mais o que falar de IA. E aí vem com mais conhecimento, com mais propostas para o futuro. É isso que a gente visa trazer para o pessoal que está assistindo a gente lá. Então, se você gostou do episódio da Vanessa, quer encontrar a Vanessa, aqui na descrição do episódio vão estar relacionados as redes sociais da Vanessa, os canais com que você pode falar com ela, os canais para você conhecer a Zucchetti, se você ainda não conhece. O meu canal também está aqui embaixo, no meu LinkedIn. Quem quiser me perguntar alguma coisa, entrar lá no meu LinkedIn para sugerir um tema que você gostaria de ver aqui no Espaço Futuro. Fica à vontade, pode se conectar comigo lá, só conectar aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aquela coisa que todo canal do YouTube fala, né?
tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que curtir, tem que comentar. E se você trabalha no RH, gostou dessa aula que a Vanessa deu pra gente, compartilha esse vídeo com um amigo, né? Eu sei que a comunidade do RH é muito unida, né? Tem essa Exatamente. vantagem, né? Então compartilha aí o vídeo com um amigo seu e a gente se vê no próximo Espaço Futuro.